Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o Decreto 9.203 de 2017, que trata da Política Nacional de Governança Pública da Administração Pública Federal. E esse decreto ele vem fazer o quê? Ele vem trazer mais coordenação, ou seja, ele traz mais supervisão, que é o papel da própria governança. Então, antes de nós entrarmos, no que é o Decreto 9.203 propriamente dito, a gente vai recordar o que se fala sobre governança pública, sobre esse conceito. Vamos lá, então? Aqui nós trouxemos pelo menos 3 conceitos sobre o que é a governança pública. Esse primeiro conceito é do professor Bresser Pereira, que ele vai dizer que governança pública é o quê? É a capacidade financeira e administrativa, num sentido amplo, de um governo poder então implementar as suas políticas públicas. Um segundo conceito é do professor Augustinho Paludo, que ele diz que a governança pública é governar, a capacidade de governar, de decidir e de implementar políticas públicas que atendam o principal, do interesse público, que são as necessidades da população, preservando então o equilíbrio de poder e interesses entre o governo, a administração pública e a sociedade, que ele coloca aqui os cidadãos. E um terceiro e último conceito que a gente tem é do referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União, esse referencial que foi feito em 2014, onde eles trazem que a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas para poder então avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. E nesses 3 conceitos, nós podemos destacar que trata do quê? O que a governança pública ela vai tratar? Ela vai tratar da competência técnica que o governo possui para poder colocar as suas ações em prática, Então, lembrando que a governança pública, ela é a competência técnica do governo. Então, é tudo aquilo que o governo faz da sua gestão para poder implementar e colocar as políticas públicas, então, em ação para poder atender os interesses da sociedade. E lembrando que nós temos uma aula específica de governança pública, Nessa aula de hoje a gente vai tratar do Decreto 9.203, mas o conceito de governança pública, como ela funciona, toda a parte técnica da governança pública, a gente tem uma aula específica que eu convido vocês, então, a assistirem ou em paralelo, junto com a nossa aula de hoje, ou no momento que vocês tenham para estudar esse assunto, Então é importante a gente entender o que é a governança pública para ficar mais fácil a gente entender o que é o Decreto 9.203. Então, continuando aqui, nós vimos os 3 conceitos de governança pública e nós vamos entrar aqui no próprio Decreto 9.203, onde o artigo 2º vai trazer uma definição do que é a governança pública, Então ele vai dizer que é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então a gente vê que essa definição que está no Decreto 9.203, ela é a mesma definição que está lá no referencial básico de governança do TCU, que nós trouxemos no slide de definições anterior. Por quê? Porque o Decreto 9.203, ele foi inspirado nesse referencial básico de governança feito pelo Tribunal de Contas da União. Então isso é importante a gente saber que teve essa inspiração, digamos assim, para fazer esse decreto lá no referencial básico do Tribunal de Contas da União. E
no artigo 1º do decreto, ele vai dizer, então, que a política de governança pública, ela vai abranger a administração pública federal direta, né? Então, são todos os órgãos e entidades da administração direta, as autarquias e também as fundações. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o artigo 1º e o artigo 2º desse decreto 9.203. E é interessante também destacar que o decreto 9.203, ele já sofreu algumas modificações. Então, modificações essas que foram feitas pelo decreto 9.901 de 2019, que criou o chamado Comitê Interministerial de Governança. Mas lá na frente a gente vai falar sobre esse comitê, que ele foi criado aí, praticamente foi a mudança, né, a alteração que esse decreto 9.901, perdão, fez ao 9.203, que foi criar esse Comitê Interministerial de Governança, que surgiu para assessorar aí a Presidência da República na condução da política de governança da administração pública federal. Tá? Então, continuando aqui, nós vamos ver que o decreto ele vai trazer princípios, né? São os princípios da governança pública. E esses princípios da governança pública, caso vocês tenham, né, a curiosidade ou esteja aí no edital que vocês estão estudando o referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União, esse referencial básico ele traz princípios da governança. E esse decreto aqui também traz princípios de governança. Se vocês fizerem uma comparação um com o outro, são princípios diferentes. Mas lembrando, esse decreto ele não é uma cópia daquele referencial básico, né? Esse decreto ele foi inspirado. Então, quando perguntarem em alguma prova quais são os princípios da governança pública, é importante que vocês prestem atenção. Mas ele está me pedindo princípios da governança pública do decreto 9.203? Se for, são esses princípios que a gente vai apresentar agora. Caso não seja, a gente pode voltar lá no referencial básico, né, de governança do Tribunal de Contas da União e verificar se são aqueles princípios que estão lá. Tá? Então, sempre prestar atenção no enunciado, o próprio edital de vocês, né, se pede para estudar o referencial básico do TCU ou esse decreto 9.203. Tá? E aí não tem jeito, gente, vai ter que dar uma decorada nos princípios tanto de um material quanto do decreto, tá bom? Então, continuando aqui, vamos ver cada um dos princípios. O primeiro princípio que a gente tem aqui é a capacidade de resposta. Nós vamos ter também a integridade e nós vamos ter a confiabilidade. Também é um princípio a melhoria regulatória, a prestação de contas e responsabilidade, assim também como a transparência. Então, são esses 6 princípios aqui que vão reger a política de governança da administração pública federal, de acordo com esse decreto 9.203. E esse decreto, né, além de ter sido inspirado lá no referencial básico de governança do TCU, ele também incorporou preocupação com 2 elementos, que é a gestão de riscos, muito falada ultimamente, e também com a estruturação de um programa de integridade. Também são 2 preocupações aí consideradas no decreto 9.203. A gestão de riscos, ela é realizada, né, para poder identificar, avaliar também e gerenciar. Gerenciar o quê? Os potenciais eventos que podem aí acontecer e trazer algum tipo de problema ou que possa afetar de alguma forma a organização. Tá? Então, a gestão de riscos, ela existe para quê?
A gestão de risco, ela vai existir para poder mitigar riscos. Tá? A gestão de riscos, pessoal, lembrando, a gestão de riscos, ela não existe para eliminar totalmente os riscos, né? Isso não existe. A gestão de riscos, ela existe para quê? Para uma prevenção e também para tentar mitigar, ou seja, reduzir ao máximo os riscos que podem acontecer, né? Porque eventualidades acontecem todo dia, né? Seja na nossa vida pessoal, na vida profissional, no dia a dia, no cotidiano das empresas, das organizações públicas. Então, a gestão dos riscos faz com que aquele órgão, aquela entidade esteja preparada para poder lidar com eventos inesperados, né? Coisas que não estão sendo, que não foram previstas e que podem afetar de alguma forma o funcionamento de uma organização, a implementação de uma política pública ou a prestação de algum serviço pelo órgão, tá bom? Então, voltando aqui, temos também, além da gestão de riscos, como nós falamos, o programa de integridade, que é o quê? Esse programa de integridade vai trazer ações mais eficientes e também mais transparentes para modernizar a atuação administrativa. Então, isso daqui, né, esses dois pontos aqui são pontos que foram incorporados como uma grande preocupação de governança na administração pública, né? Porque para ter uma política de governança sólida é preciso que haja a gestão dos riscos e que tenhamos também um programa de integridade forte. Continuando, aqui nós trouxemos no artigo 4º as diretrizes da governança pública. São 11 diretrizes, né? Então, uma coisa também que é importante quando vocês forem, né, estudar qualquer legislação, né, não só o decreto 9.203, é vocês terem em mãos a norma, né, imprimam, né, ou deixem em outra tela, da forma que vocês gostarem de estudar, mas tenham a norma seca ali ao lado de vocês, para vocês ficarem lendo mesmo, sempre que tiver uma revisão, revisando periodicamente esses normativos, porque as bancas costumam, a gente vai ver algumas questões, costumam pedir a lei seca, né? A norma, a legislação de uma forma seca, e não tem jeito, vai ter que decorar, né? Muitos conceitos a gente entende, até mais porque a gente já vem trabalhando vários conceitos, várias definições e vários temas dentro das aulas de administração geral e pública, mas muita coisa precisa ser decorada mesmo, né? Não é conceitual. Vocês vão ver que as questões, elas trazem muitas das vezes o artigo, o dispositivo inteiro ali, e eles mudam apenas uma palavra, ou diz que o que é um princípio, eles dizem que é uma competência, ou que é uma diretriz, tá? Então, é importante que vocês tenham a norma seca, né? O texto seco ali do decreto, ou de qualquer outro normativo do lado de vocês, e vocês vão fazendo as anotações. O nosso intuito aqui não é passar artigo por artigo, mas trazer os pontos que a gente acha mais relevante, né, para a gente destacar aqui no estudo, e que também que podemos observar que estão sendo cobrados mais nas provas. Tá bom? Então vamos continuar aqui, dar uma leitura rápida nessas diretrizes da governança pública que está lá no artigo 4º. No inciso 1 nós temos direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade. Inciso 2, promover a simplificação administrativa. Inciso 3, monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e o resultado das políticas públicas. Articular instituições, coordenar processos para poder melhorar a integração entre os diversos níveis e esferas do setor público. Uma quinta diretriz, fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração. Diretriz 6, transparência. 7, avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais.
manter o processo decisório orientado, editar e revisar atos normativos, definir formalmente as funções, competências e as responsabilidades e, por fim, a última diretriz, que é promover a comunicação aberta, voluntária e transparente. Seguindo aqui mais um pouco, nós vamos ter os mecanismos para exercício da governança pública. Então, nós vamos ter a liderança, a estratégia e o controle, tá? Então, esses são os chamados mecanismos. Colocamos até aqui a figura, né, no formato de uma roldana, para vocês, né, na hora que estiver lá na prova, ler sobre mecanismos, tentarem lembrar, então, dessa figura. Um dos mecanismos é a chamada liderança, que ela vai ser exercida pelos principais cargos da administração, né, da organização, do órgão, da entidade, tá? Então, principais cargos da organização. Para assegurar, então, a existência de condições mínimas para o exercício da governança, como o que? A integridade, a competência também, a responsabilidade e também a motivação. Então, por que, né, que é tão importante esse mecanismo da liderança? A liderança, ela é exercida pelos principais cargos da organização, como nós falamos. Então, assim, pela alta administração daquele órgão ou daquela entidade. Então, a governança, ela precisa ser patrocinada pela alta administração, né, por esses principais gestores, porque eles precisam passar essa credibilidade, né, comunicar ao restante do órgão que a governança é algo importante e é algo que deve ser praticada por todos, né? Porque se não tiver o patrocínio da alta administração, as pessoas, né, dos departamentos, né, dos níveis hierárquicos mais baixos, não vão dar tanta importância assim. Né? Isso já é algo comprovado desde a governança corporativa, porque a governança pública, ela nada mais é do que a adaptação da governança corporativa, né, do setor privado, para dentro do âmbito da administração pública. Né? Então, como lá na governança corporativa, a governança ela precisa ser patrocinada pela alta administração, também nos órgãos públicos isso não é diferente. Tá bom? Então, o primeiro mecanismo que vimos agora é a liderança. Vamos para o segundo mecanismo, que é a chamada estratégia. Então, a estratégia, como um segundo mecanismo, ela vai trazer as diretrizes, vai trazer também os objetivos, os planos e ações. Ou seja, a estratégia vai mostrar qual é o caminho, né, vai desenhar aí o caminho para que a governança ela aconteça. Né? E tudo isso para quê? Para que os serviços e os produtos alcancem o resultado esperado. Então a estratégia ela desenha um caminho, esse caminho que vai levar ao resultado. E para a administração pública a gente sabe que o resultado esperado é o atendimento das necessidades de interesse público. E um terceiro mecanismo que nós vamos ter é o mecanismo do controle. O controle, ele vai trazer para a governança pública os processos de uma forma mais estruturada. Então, os processos estruturados, para que possa, então, mitigar os riscos, né? Nós já falamos da gestão de riscos, e garantir a execução das políticas e também preservar tanto a legalidade dos processos quanto a economicidade.
Tá? Então, a governança pública, ela não vai existir se não houverem esses 3 mecanismos funcionando de forma harmônica, né? Se uma dessas peças desse mecanismo aqui não estiver funcionando bem, né, a governança pública ela não vai alcançar o resultado esperado. Continuando aqui, nós vamos ter o Comitê Interministerial de Governança, né, que nós falamos que ele foi aí introduzido no Decreto 9.203 pelo chamado Decreto 9.901. Ele vem e basicamente altera o Decreto 9.203 para poder criar o Comitê Interministerial de Governança, ou como a gente vai ver a sigla ao longo do decreto, o chamado CIG, C-I-G. Tá? Então, ele é criado aqui pelo Decreto 9.901 de 2019. E quais são os membros titulares, então, desse Comitê Interministerial? É o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, o ministro de Estado da Economia e o ministro de Estado da CGU. Aqui é importante a gente fazer uma observação, tá, em um desses membros titulares, que é o ministro de Estado de Economia. Por quê? Porque atualmente, né, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós já estamos no ano de 2023 e nós temos um novo governo que trouxe uma nova reestruturação nos ministérios. Então, muitos ministérios foram criados, outros que existiam foram desmembrados e um deles que mudou de nome foi o Ministério da Economia, né? Então, vocês podem parar e se perguntar, mas se cair na prova, o que a gente vai responder se não existe mais o Ministério da Economia? Bom, pessoal, o Decreto 9.203, ele não sofreu nenhuma modificação até o momento da gravação desse vídeo, né, em relação à nomenclatura dos ministérios. Então, se a prova trouxer, né, esse artigo específico que trata dos membros que compõem, os membros titulares que compõem o Comitê Interministerial, respondam de acordo com o que está no decreto vigente. Tá? Se nada foi alterado, é como o decreto está vigente no momento, tá? Independente de ter mudado nome de ministério ou não. Tá? E aí vocês também observem, claro, as alternativas. Porque se tiver alguma coisa diferente do que está no decreto, essa questão é até mesmo passível de anulação, tá bom? Então, só essa observação para quando vocês estiverem estudando não ficarem nessa dúvida. Mas é Ministério da Economia? É Ministério da Fazenda? É Ministério do quê? Né? Então, vale o que está no decreto vigente até o momento, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Membros titulares, como falamos, né, o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, ministro de Estado da Economia e o ministro de Estado da CGU. Esse comitê, ele é coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil. Então, aqui nós vamos ter a coordenação desse comitê, tá? Que é a coordenação que vai ser responsável por convocar todas as reuniões. Tá? Então, o ministro de Estado-chefe da Casa Civil coordena o Comitê Interministerial de Governança e faz a convocação das reuniões. Lembrando que esses membros titulares, os ministros, eles podem ser substituídos pelos seus respectivos secretários executivos, né, que são já os substitutos naturais dos ministros. Tá? Então, em qualquer tipo de ausência ou de impedimento, eles podem ser substituídos aí nesse comitê pelos seus secretários executivos. Outros representantes de outros órgãos podem ser convidados a participar. Então, a coordenação pode convocar as reuniões e pode também convidar participantes, sejam de outros órgãos, de outras entidades, tanto públicas quanto privadas.
tá? Então, isso aqui pode acontecer, só que eles não têm direito de voto. Então, sem direito de voto, os convidados, tá? Eles não têm direito a votar. As reuniões, elas são periódicas e a periodicidade dessas reuniões é de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, tá? Então, elas são trimestrais. As extraordinárias, sempre que for necessário. E também convocado aqui pelo ministro de Estado-chefe da Casa Civil, tá? Então, trimestral são as ordinárias e extraordinárias a qualquer tempo, sempre que houver necessidade. O quórum para a reunião é maioria simples, então a maioria simples dos membros precisam estar presentes para que a reunião ela aconteça, e o quórum de aprovação é por maioria absoluta, certo? E o coordenador, ele tem tanto direito ao voto ordinário, quanto ao chamado voto de qualidade, que é aquele voto que ele vai dar caso haja algum empate. Então, o voto de qualidade serve aí para desempatar os votos, tá? É um critério de desempate. E aí, nós vamos ver que esse Comitê Interministerial de Governança, ele possui algumas competências, né? São 5 aqui, que também, né, é bom que vocês leiam com mais cuidado, façam os esquemas de estudo de vocês, que a gente trouxe rapidamente. São 5: propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para atender tanto os princípios quanto as diretrizes de governança pública desse Decreto 9.203, aprovar manuais e guias, aprovar recomendações aos colegiados temáticos, incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança, aí no âmbito de toda a administração pública federal direta, autárquica e também fundacional, e editar as resoluções para o exercício das suas competências. Então, o Comitê Interministerial de Governança tem aí por competência esses 5 incisos que nós trouxemos para vocês. E aí é muito importante agora vocês prestarem atenção que aqui nós vamos falar do Comitê Interno de Governança. Então, nós temos aqui uma grande diferença. Nós temos o Comitê Interministerial de Governança, que é formado pelo ministro de Estado da Casa Civil, o ministro da Economia e o ministro da CGU, né? Então, é um Comitê Interministerial de Governança. Mas nós vamos ter também o Comitê Interno de Governança, que é o que a gente vai ver agora, né? O Comitê Interministerial, desses 3 membros titulares, ele é algo que cuida da governança da administração pública federal num sentido mais amplo, né? É ele que vai ditar as regras gerais, digamos assim. E os comitês internos de governança, cada órgão da administração pública direta, autárquica e fundacional vai ter o seu próprio comitê, tá? Então, prestar atenção, porque a gente vê que até se for trabalhar com siglas, a gente vai ter siglas iguais. Comitê Interministerial de Governança, CIG. Comitê Interno de Governança, CIG. Né? Então, pode acontecer aí de uma banca querer fazer uma pegadinha com vocês e usar aí a sigla, ou na hora de vocês estudarem também botar a sigla igual e acabar fazendo confusão, tá? Mas existe essa diferença. Algo que é interministerial num sentido mais amplo e o comitê interno que é próprio de cada órgão da administração pública direta, autárquica e fundacional. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é o Comitê Interno de Governança. Temos as competências também que estão lá no artigo 15A. E essas competências aqui, elas existem para os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Cada
um desses órgãos e entidades, dentro do seu comitê interno, pode fazer o quê? Auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção dos processos, estruturas, mecanismos, incentivar e promover iniciativas para implementar o acompanhamento dos resultados no órgão ou na entidade, e promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas definidos aqui, ó, pelo SIG. Esse SIG é o quê? É o Comitê Interministerial, é o de sentido amplo, tá, pessoal? De governança. E também elaborar manifestação técnica relativa aos temas da sua própria competência, tá bom? Então esse é uma observação, né? É algo que vocês precisam atentar, tá bom? No próximo bloco, referente ao nosso decreto 9.203, nós vamos ver mais duas questões relacionadas ao conteúdo do decreto e vamos fazer também alguns exercícios para vocês verem como que as bancas estão tratando sobre o tema, tá bom? Então até o próximo bloco.